Você tem a palavra, David, por o tempo que lhe for necessário. Muito obrigado, senador. Muito obrigado a todos que estão presentes. Vou tomar um pouquinho de água. Aqui em Brasília o tempo está um pouco seco. Eu venho de um local litorâneo e sempre quando eu venho para Brasília dá uma secura, mas tentarei me sair o melhor possível. Então, meu nome é David Agape, sou jornalista investigativo e trabalhei em conjunto com o meu amigo Eli Vieira, jornalista, trabalha na Gazeta do Povo, e o Michael Schellenberg, que dispensa apresentações. Nós trabalhamos trabalhamos na investigação do Twitter Files. E o Twitter Files ele revela que a censura, a tentativa de controlar o discurso na internet, não vem apenas de STF, TSE, do Judiciário, mas vem de uma gama de atores e de instituições. E não só a censura, tá? É importante destacar que é também tentativas de violar os direitos de privacidade dos cidadãos brasileiros. E graças a esses novos arquivos, nós conseguimos mostrar mais detalhes de como tem funcionado essa censura. Muitos influenciadores e jornalistas, militantes também, têm tentado desmerecer as denúncias, dizendo que não é nada demais, que isso aí a gente já viu outras vezes. Nós estamos tão imersos num ambiente de censura hoje que muitas vezes nós nem percebemos, né, como aquela fábula do sapo dentro da panela. O sapo entra na panela, se ela está fervendo, ele pula, se assusta. Mas se aquela panela começa a esquentar, né, panela com água, começa a esquentar lentamente, o coitado do sapo não percebe até que ele virou um ensopado de sapo. Nós somos esse sapo, mas nós temos ainda tempo de pular dessa panela fervente. Outro ponto importante que precisa ser destacado é que esse não é um discurso de esquerda ou de direita. A liberdade de expressão, a censura, ela atinge a todos. Embora hoje a esquerda no Brasil seja a principal defensora da censura, e historicamente, no Brasil pelo menos, não foi exatamente assim, e a direita é a maior perseguida hoje no Brasil, essa questão não se limita a questões ideológicas partidárias. Até porque num futuro próximo, as mesmas pessoas que hoje defendem a censura podem ser vítimas dela, como já temos visto em alguns casos. A censura nunca tem esse nome. Ninguém diz que vai propor um projeto para censurar as pessoas. Historicamente, em diversos países que aplicaram a censura em massa, ditaduras, projetos de censura eram maquiados como iniciativas para combater fake news, discurso de ódio, até mesmo questões de atos obscenos, vamos combater a obscenidade. Tudo isso para controlar o que as pessoas dizem, a opinião das pessoas. E as redes sociais, que revolucionaram a comunicação entre as pessoas, são o palco hoje dessa censura que parece que não tem fim, que ela é interminável e tenta nos cercar de todos os lados. Após a vitória de Donald Trump em 2016, houve uma grande mudança nos rumos das mentes dos poderosos. Eles perceberam que precisavam controlar as redes sociais. Não apenas mais tentar manipular as redes, mas controlar, porque eles viram que não tem como controlar as redes.
mesmo com projetos de censura. O discurso vai continuar sendo feito, mesmo em muito menor intensidade. E aí, nesse momento, as agências de inteligência e do Deep State americano se voltaram, agências que estavam ganharam muito poder a partir da guerra ao terror, que começou a partir do ataque de 11 de setembro, nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, voltou-se contra os cidadãos dos Estados Unidos em medidas de censura e de repressão. O Michael pode falar com mais propriedade sobre isso, mas surge então um esquema de repressão global e de restrição da liberdade de expressão. E vários atores participaram desse processo. E ao longo das nossas investigações, nós percebemos que os mesmos atores que agem na censura e na repressão americana trabalham também na censura brasileira. Nós vamos detalhar isso. E tudo isso começou a ser revelado a partir do Twitter Files americano, e que o Elon Musk liberou os arquivos internos de conversas do Twitter para jornalistas investigativos, grandes jornalistas investigativos como Matt Taibbi, Bari Weiss e o próprio Michael Shellenberg. Tudo isso deu origem à teoria, aos estudos do complexo industrial da censura. Ao longo das investigações que nós fizemos no Brasil sobre a censura, nós estamos mapeando essa censura, conseguimos perceber que ela vem de 3 grandes frentes. E vou passar o slide para cá. Eu não consigo controlar aqui, gente. Me permita só, respondendo a alguns senadores que estão falando comigo por Libras, senador Flávio Bolsonaro, está ao vivo na TV Senado e certamente não vão cortar porque será censura. Então, essa é um panorama geral, tá? Porque isso é muito maior, é muito mais gigantesco, envolve mais atores, mais detalhes, mas isso já é um panorama geral que mostra o funcionamento de como que se conectam as instituições em prol da censura. Então, primeiro, eu destaco a censura que vem do Legislativo. O PL das fake news era uma das maiores propostas para regular o discurso na internet e que trazia os maiores riscos à liberdade de expressão no país. Nessa semana, o presidente da Câmara anunciou que não vai votar o projeto, muita gente comemorou, mas ele também anunciou que vai criar um GT, um grupo de trabalho, com o objetivo de criar uma nova lei do zero. Entretanto, isso causa preocupação, porque os grupos de trabalho geralmente são escolhidos a dedo e terminam os trabalhos de maneira muito célere, sem muita discussão com a sociedade. O ministro do STF, Dias Toffoli, pode passar para o próximo, por favor. Tá. O ministro do STF, Dias Toffoli, decidiu liberar agora também, a partir dessa decisão do presidente da Câmara, de liberar um julgamento de uma ação que trata da responsabilização dos provedores de redes sociais por conteúdos gerados por terceiros. Então, dessa forma, o projeto, ou partes do projeto do PL das fake news, seria aprovado pelo Supremo, numa justificativa de que, olha, já que a Câmara não atua, já que o Congresso não atua, nós atuaremos, e nós já vimos o Supremo legislando outras vezes. Só que o problema é que nós já temos uma legislação que regula as redes sociais, que é o Marco Civil da Internet. É uma legislação robusta,
e que foi aprovada em 2014, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, após diversas discussões e debates com a sociedade. Então, a justificativa de que não há uma lei, de que a internet é terra sem lei, isso não é verdade. Censura também vem por parte do executivo. Está sem o slide do executivo, não sei o que aconteceu. Mas, aqui, ó. Aqui, ele aí. Ele está no lugar errado, mas eu vou falar sobre ele. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro, durante a campanha de 2022, que iria regular as redes sociais de qualquer maneira. Uma das primeiras coisas que o presidente fez a partir da sua eleição, da sua posse, foi conversar com o ministro Alexandre de Moraes, que pediu para que ele também regulasse as redes. Só lembrando. Uma das outras primeiras medidas do governo Lula foi a criação de uma Procuradoria de Defesa da Democracia, que está hoje sob a responsabilidade da Advocacia Geral da União, AGU. E apesar do nome bonito, esse órgão tem atuado como Ministério da Verdade do Lula e perseguido personalidades que desagradam ao governo. Agora eu tenho que voltar, olha só. Por parte do judiciário, que é definitivamente o principal foco de censura nos últimos anos, e duvido que alguém consiga discordar dessa afirmação, a censura tem sido feita, no primeiro momento, através no STF, através dos diversos inquéritos. Muitos desses inquéritos sigilosos, ou seja, ninguém sabe o que está sendo feito nos bastidores. As pessoas, muitos dos que estão sendo investigados, não sabem por que estão sendo investigados, não têm acesso à íntegra das investigações, e são investigações infinitas, né? O inquérito das fake news já comemora 5 anos. Feliz aniversário, Alexandre. E esses inquéritos, além do inquérito das fake news, tem o inquérito das milícias digitais, tem diversas irregularidades já reconhecidas por diversos juristas. E eles são conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes de forma truculenta. Após os comentários do Elon Musk, feitos em reação às revelações que nós fizemos no Twitter Falhos Brasil, o Alexandre de Moraes incluiu Musk no inquérito das milícias digitais. Isso ocorre por causa de uma interpretação feita pelo STF de um artigo do seu regimento interno, o artigo 43, que permite que os ministros, que a corte abra inquéritos de ofício para investigar crimes que são cometidos nas dependências do tribunal. E há uma interpretação, né, fizeram uma interpretação, digamos, no jargão popular, freestyle, de que a internet também é uma dependência do tribunal. Então, portanto, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ser atingida e alcançada pelo STF. Através desses inquéritos, Alexandre de Moraes se tornou investigador, acusador, vítima e juiz. Tudo ao mesmo tempo. E tudo isso tem ocorrido com a leniência das instituições, porque acreditam que a direita e o Bolsonaro são um grande risco para a democracia e que essa quebra constitucional ela é para o bem maior. Muitos hoje já começaram a voltar atrás, algumas instituições, alguns jornais, alguns editoriais, eu destaquei esses dias nas redes sociais, editoriais e jornais de grande importância têm já destacado essas ilegalidades.
mas isso não parece que tenha afetado a Suprema Corte, até porque Alexandre de Moraes não decide as coisas sozinho. Importante destacar também a ação do ministro com relação a esses inquéritos, ao escolher a dedo os integrantes das operações da Polícia Federal nesses inquéritos. Então, ele tem uma ala dentro da Polícia Federal que atua em consonância aos interesses do ministro. E, durante as investigações, eu conversei com policiais federais que alegam estar com medo, muito medo, tanto de expressar suas opiniões pessoais, quanto de uma possível vigilância por parte dos seus superiores. Outro grande ator do judiciário para a censura no Brasil é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que tem ampliado significativamente o seu poder e aplicado medidas autoritárias. Um exemplo que nós destacamos nas nossas investigações é que, inicialmente, lá em 2017, o TSE criou uma espécie de seminário interno para começar a namorar a ideia de regular as redes, de combater, entre aspas, fake news. Nessas primeiras reuniões secretas, inicialmente secretas, participaram integrantes do FBI, da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e também agentes da inteligência do Exército, além de ONGs. E nessas primeiras conversas já começaram a ser apresentados os conceitos que foram aplicados na eleição de 2022. Conceitos externos, como disse Alexandre de Moraes no seu último pronunciamento, alienígenas, são conceitos alienígenas, trazidos do complexo industrial da censura americano para o Brasil. Ideias de grandes think tanks, organizações bilionárias, que aplicaram a censura nos Estados Unidos, e agora esses conceitos eram trazidos para o nosso país. Muito da censura que foi aplicada nos últimos anos não poderia ter sido feita se não fosse esse embasamento teórico. Progressivamente, o TSE foi aplicando essas medidas, criando mais estratégias e tudo isso, claro, com uma justificativa de combater fake news e discurso de ódio, que não são tipificadas em nenhuma lei brasileira. É importante destacar isso. Apesar de enfrentar limitações de tempo em 2018, o TSE queria já aplicar muitas dessas medidas, ele foi expandindo o seu poder nos anos seguintes. Criou um programa de enfrentamento à desinformação, que se tornou permanente em 2021. Alterou a sua estrutura orgânica para criar uma assessoria especial de inteligência. Foram criados grupos policiais dentro do TSE. Hoje são vários núcleos de inteligência no TSE. Mas foi em 2022, já na administração, já na presidência de Alexandre de Moraes, que o TSE deu uma guinada ainda mais autoritária. O TSE estabeleceu uma agência de inteligência, uma polícia secreta, a serviço direto de Alexandre de Moraes. Ele era o comandante desse grupo e não houve supervisão alguma. A ABIN, por exemplo, é uma agência de inteligência que tem supervisão, tem regulamento, regimento interno,
esse núcleo de inteligência do Alexandre de Moraes não tinha. Ele fez o que quis durante o período eleitoral de 2022, e muitas das medidas de censura que foram aplicadas foram feitas com base em relatórios produzidos por esse grupo. Ainda durante as eleições de 2022, às vésperas do segundo turno, o então advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin, afirmou ter documentado um ecossistema de desinformação. Interessante pontuar que a Rede Globo, que eu não tenho nada contra, tá, publicou esse relatório como se fosse uma investigação policial já finalizada. Não colocou que era uma suspeita, nem destacou que era uma investigação interna de um partido, de um candidato político, ou seja, tinha todo o interesse em acusar os seus adversários. Então, muitos conflitos de interesse, e a Globo publicou isso sem critério algum. E Alexandre de Moraes, ele acatou prontamente esse pedido e censurou em massa os adversários de Lula. Nossa equipe fez uma análise e encontrou pelo menos 80 personalidades e entidades, empresas censuradas nas redes sociais no último período eleitoral. Muitos vão falar, nossa, mas é pouco, né? Só 80? Não, são personalidades, políticos, são artistas, são influenciadores, e isso não entra o povo em geral, que provavelmente é muito mais. No entanto, nós não temos como saber quantas pessoas foram censuradas. Por quê? No ano passado, o jornal Folha de São Paulo solicitou via Lei de Acesso à Informação, o TSE, dados sobre contas bloqueadas ou removidas durante o período eleitoral. E o TSE negou esse acesso. Ou seja, o sigilo permanece. Não sabemos a extensão total da censura durante o período eleitoral. Eu vou destacar alguns casos de pessoas censuradas durante esse período. Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Avan, foi censurado nas suas redes sociais, Twitter, YouTube, entre outros. O Twitter, por exemplo, tinha mais de 800 mil seguidores. E qual foi o crime do Luciano Hang? Participar de um grupo de WhatsApp com empresários que faziam vários comentários. O TSE, a partir de uma reportagem do portal Metrópolis, que obteve prints dessas conversas, censurou não só o Luciano, mas os outros empresários que participavam do grupo. Só que o Luciano Hang, qual que era a denúncia, tá? Importante destacar, é que esses empresários defendiam um golpe de Estado. Vou destacar um dos comentários. Olha, eu prefiro um golpe de Estado do que a eleição do Lula. Só que esse comentário não foi feito por Luciano Hang. Hang não fez nenhum comentário, seja de golpe ou seja do que for, nesse grupo. Mas mesmo assim ele foi censurado. E ainda permanece. Homero Marchese, ou Marchese, né? Não sei como pronuncia, é advogado e deputado estadual pelo Paraná, foi censurado em novembro de 2022 por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E segundo o deputado, os seus advogados só tiveram acesso ao processo cerca de 17 dias após eles tiveram que ligar para o gabinete do ministro de Moraes para entender o que foi que aconteceu. E aí eles descobriram que o Homero, ele reproduziu nas redes sociais, ele publicou nas redes sociais um banner com o endereço do hotel, né, um banner que continha, tá, o endereço de um hotel em Nova York, onde discursariam os ministros do Supremo. No entanto, esse banner era público na internet. Mesmo assim, a conta foi censurada, sem direito a que a pessoa pudesse pleitear ou reclamar.
Vários jornais, veículos de imprensa e jornalistas foram censurados durante as últimas eleições. Vou destacar o jornal Gazeta do Povo, sofreu censura do TSE por causa de uma publicação que citava o apoio notório do presidente Lula, do candidato Lula na época, à ditadura da Nicarágua. A Rádio Jovem Pan foi proibida pelo TSE de discutir fatos envolvendo a prisão de Lula. E foi proibida de discutir isso, de falar sobre isso em toda a sua programação, seja no rádio, seja na TV, ou seja nas plataformas digitais. E uma multa diária de R$25 mil foi estipulada para jornalistas ou a emissora em caso de descumprimento. Isso resultou na saída de vários jornalistas renomados da Jovem Pan, como Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Depois, inclusive, só fazer um acréscimo, o Ministério Público chegou a pedir o cancelamento de 3 frequências de transmissão concedidas à Jovem Pan, alegando alinhamento com campanhas de desinformação. O site O Antagonista foi censurado também, obrigado a deletar uma reportagem que trazia áudios de um membro de uma conhecida facção criminosa, manifestando preferência pelo candidato Lula, além de ser proibido de mencionar a censura em artigos subsequentes, ou seja, mais um caso de censura prévia. É importante destacar que, inclusive eu escrevi uma reportagem sobre isso, que o apoio das facções a Lula não é novo, ele é antigo. Vem desde a década de 90, década de 80. Esta facção, inclusive, chegou a colocar uma bomba num prédio privado, na Bolsa de Valores, para tentar forçar o voto em Lula. Coagiu familiares de presos para que eles votassem em Lula. Então, esse apoio não é novidade para quem acompanha a história. No entanto, o Antagonista foi censurado. E, lembrando que o mesmo grupo, que é proprietário da revista Cruzoé, foi um dos primeiros recensurados pelo inquérito das fake news, por causa da reportagem O Amigo do Meu Pai, que denunciava que o ministro Dias Toffoli estaria envolvido com pessoas que são ligadas a casos de corrupção. Esse episódio, inclusive, gerou ampla condenação na época por entidades jornalísticas e instituições. Só que, nos anos seguintes, essa censura se tornou banal, porque o alvo passou a ser os bolsonaristas. A produtora de filmes Brasil Paralelo recebeu uma censura no seu documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, em outubro de 2022, pelo TSE. A decisão proibiu a exibição do documentário até o final das eleições presidenciais e suspendeu a monetização do canal da Brasil Paralelo no YouTube. Ou seja, censura prévia mais uma vez, que é condenada pela Constituição Federal. Apesar de condenar o retorno da censura, a ministra Carmen Lúcia votou a favor da decisão. Ela destacou isso, tem vídeo dela falando, de que ela acreditava que a censura era algo ruim, mas essa decisão era algo excepcionalíssimo. Com todo respeito, ministra, a censura não tem sido excepcional no Brasil. E o conceito de desordem informacional, que era um dos conceitos que eu citei, que foram importados do complexo industrial da censura americano, foi utilizado pelo TSE para justificar essa censura. O que é esse conceito? Olha, não é verdade, não é mentira o que ele está dizendo,
Mas a verdade que está sendo dita pode causar confusão na mente das pessoas. Ora, como que você vai controlar o que as pessoas podem reagir ou pensar com relação a isso? Um outro censurado nesse processo foi o conhecido podcaster Bruno Ayub, conhecido como Monark. O Monark, ele tem sofrido uma perseguição implacável. Alexandre de Moraes, em 2023, ordenou a remoção de todo o conteúdo de Monark na internet. Querem fazer com que ele desapareça online. Para alguém que vive de redes sociais, vive do trabalho online, e tem muitas pessoas no Brasil hoje que vivem disso, você apagar a pessoa online é você apagar a existência dessa pessoa. Você impedir essa pessoa de conseguir a sua subsistência. Monark, após receber uma multa substancial, foi obrigado a sair do país. Hoje, Monark é exilado nos Estados Unidos. E a censura de Monark veio a partir de relatórios produzidos por aqueles grupos de inteligência do TSE para espionar, um grupo criado para espionar os cidadãos sem supervisão. E qual foi o crime do Monark? Foi dizer que ele tinha simpatia pelas pessoas que protestavam no 8 de janeiro. E a partir disso ele sofreu uma censura inicial, ele se recusou a obedecer essa censura, tentou contornar, e a partir daí foi recebendo punições cada vez mais severas. Por último, destaco a censura ao Marco Sintra, que é um economista, ex-secretário da Receita Federal do Brasil, e foi candidato a vice-presidente na chapa presidencial da senadora Soraya Tronic. Portanto, Marco Sintra, ele é um opositor ao Bolsonaro. Não pode receber a pecha de bolsonarista. Mas ele foi censurado no Twitter após ele levantar questões, fazer perguntas sobre o processo eleitoral. Foram perguntas. Um cidadão não pode duvidar, você tem que ter uma obediência cega ao processo eleitoral. Destaco que eu não fiz nenhum comentário sobre questões envolvendo urna eletrônica nas últimas eleições, porque eu acredito que eu precisaria ter muito mais subsídio para fazê-lo. Eu me dediquei a investigar outros pontos, e esses pontos que eu estou trazendo para vocês. Pontos que muitas vezes passaram batido e não tiveram tanta atenção quanto a questão das urnas. Mas eu não tiro a razão de quem tem dúvidas e gostaria de que essas dúvidas fossem respondidas no pleito eleitoral. Outro evento importante, não está aqui, deixa eu ver, deve estar no outro, aqui. Outro ponto importante que eu preciso destacar das eleições de 2022 foi o evento chamado Radiolão, né? O que foi o Radiolão? Foi uma denúncia protocolada pela campanha de Jair Bolsonaro que alegava que Lula estava sendo favorecido nas inserções, nas propagandas eleitorais em rádios do Nordeste, um reduto tradicionalmente de Lula. Alexandre de Moraes não apenas arquivou a denúncia, como incluiu Bolsonaro e o partido dele no inquérito das milícias digitais. Na ocasião, eu fiz uma checagem independente que concluiu que não apenas o método de auditoria utilizado pela campanha de Bolsonaro era viável, nós fizemos a análise extensa com base no material disponibilizado, importante destacar isso, que seria necessário uma auditoria em todo o material, mas eu fiz apenas do material que foi disponibilizado, ok? Então a gente descobriu que não apenas o método era válido, mas que havia uma discrepância de até 1 hora
a mais para o PT nas rádios que nós analisamos, em cada rádio. Além disso, Alexandre de Moraes foi induzido ao erro, por assim dizer, ao arquivar a denúncia com base em um estudo com sérios problemas metodológicos. E, na ocasião, um servidor do TSE, que já havia falado dessa questão das inserções, do problema das inserções, desde 2018, 4 anos antes, foi retirado sem explicações do TSE. Ele teve que responder a 2 processos disciplinares, foi demitido uma vez, e agora o TSE está tentando demiti-lo uma segunda vez, se isso é possível. Qual que é o medo de investigar essas denúncias? As eleições municipais estão chegando. Os problemas de inserção são reais. Vamos ter uma auditoria feita sobre isso? Ou continuará sendo deixado para lá? Lembrando que vítimas das inserções podem ser qualquer candidato, tá? Então, de qualquer partido. O governo Lula, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, tem agora cerca de 3 tipos diferentes, 3 organizações diferentes que nós podemos considerar Ministérios da Verdade. No início desse ano, o TSE anunciou a criação do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Vamos chamar apenas de CIED. O nome é grande, bonito, pomposo, mas o que esse órgão fará? Na prática, as mesmas atividades dos núcleos de inteligência do TSE, agora institucionalizado e com parceria, né? Agora foi anunciado parceria não só com a Anatel, que disse que vai utilizar o seu poder de polícia a serviço do TSE, quanto o próprio Ministério da Verdade do governo Lula, que é a Procuradoria de Defesa da Democracia, que está sob a responsabilidade da AGU. Agora, especificamente sobre o Twitter Files, quais foram as revelações que nós fizemos durante essa investigação? Esses são apenas alguns dos principais pontos. Existem outros, estão nas publicações que foram feitas sobre isso. Tá? O primeiro foi uma caça a hashtags. Hashtags são aqueles termos com, se não me engano, se chama cerquilha. Todo mundo sabe que é uma hashtag. E que o jogo da velha. E que, se você clicar nela, você consegue ver todas as publicações que foram feitas sobre aquele assunto. O TSE fez uma caça a hashtags específicas no Twitter e forçou o Twitter a caçar essas hashtags. Quem publicou e quem compartilhou essas hashtags, podendo atingir até quase 41 mil tweets. Em uma das decisões, o ministro Barroso deu 5 dias para que o Twitter revelasse quem eram as primeiras pessoas que publicaram essa hashtag e também que revelasse endereços de IP dessas pessoas. O IP, ele não revela aonde você mora especificamente, mas ele mostra uma localização geral, além de mais dados sobre o usuário. Nós acreditamos que o TSE fez isso para tentar comprovar a teoria de que eleitores de Bolsonaro, ou melhor, que o próprio Jair Bolsonaro e seus apoiadores ou pessoas próximas utilizavam de robôs para impulsionar suas narrativas. E no final das contas, após essas solicitações, o Twitter descobriu que isso não ocorreu. Essa prática foi
questionada pelo departamento jurídico do Twitter, que alegou que isso violava o marco civil da internet. Essas ações refletiam os esforços do TSE em antecipar atividades ilegais que pudessem afetar as instituições, conhecidas como atividades de pesca probatória, pré-crime, ou atividade conhecida, ficou famosa no filme Minority Report. Isso foi uma clara violação à privacidade dos usuários. Há também o caso do Ministério Público de São Paulo, que pediram dados cadastrais de uma conta e uma investigação sobre uma liderança do PCC. O Twitter negou esse acesso, porque essa solicitação feria o marco civil da internet. E como resposta, o Ministério Público entrou com um processo contra o advogado do Twitter no Brasil, Rafael Batista. E o importante nesse caso não é só essa violação, né, essa tentativa de violar o marco civil da internet, mas que nas mensagens internas, os integrantes do Twitter disseram que o promotor tinha alegado que a atitude do Twitter era uma ação isolada, porque todas as outras grandes empresas de tecnologia, Google, Facebook, Uber, WhatsApp, Instagram, que são da Meta, fornecem dados cadastrais e números de telefone sem ordem judicial. Nós questionamos essas empresas e não tivemos retorno. Não sabemos a extensão dos dados que estão sendo enviados por essas grandes empresas de tecnologia para o Ministério Público ou para os órgãos do Judiciário sem ordem judicial adequada. O Twitter recorreu, ganhou na primeira instância e ganhou na segunda instância. É importante destacar que agora, nos últimos dias, em 9 de abril, a advogada Estela Aranha, ex-secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, do governo Lula, ela saiu, aparentemente, recentemente do governo, acusou meu colega Marco Schellenberg de tentar manipular o debate público ao apontar uma imprecisão em um tweet que ele fez, atribuindo o caso ao Alexandre de Moraes. Só que a Estela Aranha, ela tenta resumir todo o caso do Twitter Files a esse caso específico, dizendo, olha, não tem nada a ver com o TSE, não tem nada a ver com liberdade de expressão, isso tem a ver com combate ao crime organizado. Ela desinformou os seguidores dela, foi compartilhado por vários influenciadores, incluindo o Felipe Neto. E nossa equipe passou a ser atacada a partir disso, sendo acusados de sermos defensores de facção criminosa, o que não é verdade. Estela Aranha tem sido figura frequente na imprensa para poder criticar o nosso trabalho, só que ela esqueceu de dizer, na publicação que ela fez, ela traz lá trechos da decisão judicial sobre o caso, só que ela esqueceu de avisar para os leitores dela qual foi o resultado daquela decisão. A desembargadora Cláudia Fonseca Fanucci, ela deu razão ao Twitter e ainda repreendeu o promotor por forçar uma obrigação inexistente e destacou que o pedido não tinha clareza sobre o objetivo da investigação criminal. A magistrada também reforçou que atos que buscam identificar informações privadas e constitucionalmente protegidas exigem revisão judicial prévia. As informações estavam contidas no documento que ela publicou, mas foram omitidas por ela. Isso aqui não é um ataque à Estela, é só uma explicação
porque muitos têm tentado desmerecer o nosso trabalho. Criaram teorias da conspiração de que Elon Musk está tentando roubar o lítio para baterias, né, do Brasil. Que há uma conspiração internacional bancada por bilionários para destruir a soberania nacional. Que a extrema-direita internacional tem se articulado para acabar com o governo Lula, com o Supremo e a democracia no Brasil. O que não é verdade, nada disso é verdade. A investigação do Twitter Files começou por ideia minha. Propus ao Michael e ele abraçou a ideia. Além disso, nós somos apenas jornalistas cumprindo o nosso ofício de contar a verdade para a população, para revelar o que está escondido. O outro caso, esse caso aqui ficou ali o tweet da Estela Aranha. Então, não tem STF, não tem TSE, não tem ministro Alexandre, não tem liberdade de expressão, liberdade pública. Esses trechos entre funcionários do Twitter nada tem com o STF e foram usados para manipular o debate. Uma bela narrativa sem base fática. A CPI da pandemia foi um outro foco que nós encontramos dentro do Twitter Files. E é importante destacar que a pandemia de Covid-19 foi também uma grande agente de mudança em prol da censura no mundo, não só no Brasil. Em uma das trocas de mensagem do pessoal jurídico do Twitter, é falado que a CPI da pandemia queria quebrar o sigilo de mensagens privadas, conhecidas como DMs, e o IP, entre outros dados, do perfil Movimento Conservador, anteriormente conhecido como Direita São Paulo. O requerimento foi feito pelo senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe. O senador pedia a quebra do sigilo no Twitter, só que olha só, olha o argumento que ele utilizava para poder quebrar o sigilo desse Twitter, dessa conta no Twitter. Era uma publicação feita no Instagram, do mesmo movimento, mas era do Instagram, que trazia uma notícia da agência Reuters, uma conceituada agência de notícias internacional, que trazia o que lá? Era uma notícia de que a Universidade de Oxford estava explorando, estava estudando a ivermectina para o tratamento da Covid-19. Inclusive, não aparece ali, mas embaixo aparece a legenda, né? Divulgação de medicamentos sem estudo científico, algo assim. Sendo que a própria publicação era sobre estudos científicos que estavam em andamento. E qual o problema dessa publicação? A legenda, que aparece lá em cima. Bolsonaro tem razão? Uma pergunta. Só que o senador queria quebrar o sigilo das mensagens privadas dessa conta numa pesca probatória mais uma vez. E o Twitter, ele rejeitou esse pedido no primeiro momento. Só que o movimento conservador só soube que estava sendo vítima dessa medida de quebra de sigilo após saber sobre isso na imprensa. Essa medida, segundo o Twitter, também ela também não atendia os requisitos do Marco Civil da Internet. O movimento conservador apelou, então, ao STF e o ministro Nunes Marques atendeu esse pedido, dizendo que a medida era ampla e genérica e não atendia aos requisitos legais. Só lembrando que a CPI da Covid-19 vazava informações que eles tinham obtido a partir de quebra de sigilo. Vazava para veículos amigos da imprensa. Vazou da deputada Carla Zambelli. Vamos concluir aqui falando sobre a última fase do Twitter Files, que é o caso do youtuber Felipe Neto, que embora não envolva medidas judiciais,
envolve uma tentativa de censura nas redes sociais. Felipe Neto, ele foi um dos maiores apoiadores do governo Lula nas últimas eleições. Ele foi chamado para ser integrante no Ministério dos Direitos Humanos de um grupo para também elaborar medidas para combate a discurso de ódio e fake news na internet. Mas o Felipe Neto ele é um mentiroso contumaz e um dos principais disseminadores de ódio no Brasil hoje. Ele impulsiona esse ódio nas redes sociais, ataca pessoas, como, por exemplo, a jornalista Andresa Matais, que trabalhava no Estadão, e cuja equipe revelou que a visita de uma mulher ligada a facções criminosas nos ministérios do governo Lula. Felipe Neto publicou o rosto dessa mulher, dizendo quem financia a dama das fake news, e Andresa passou a receber diversos ataques. Felipe Neto, ele teve, segundo a última publicação que nós fizemos, né, os últimos documentos que nós tivemos acesso, ele teve acesso a pessoas importantes dentro do tweet e fez lobby para que um tweet publicado pelo jornalista Alan dos Santos fosse deletado. Parte da equipe queria atender esse lobby e queria realizar uma reunião privada, fechada com o Felipe Neto. Mas um dos integrantes do jurídico do Twitter disse que era melhor não fazer, porque Felipe Neto não é uma pessoa confiável. E eu concordo com isso. Alan dos Santos vive hoje exilado também nos Estados Unidos. Há um pedido de prisão contra ele no Brasil. Alexandre de Moraes tentou extraditar Alexandre de Moraes, Alan dos Santos, através de um pedido à Interpol, só que o governo americano não atendeu esse pedido, porque lá eles têm a defesa da primeira emenda. O Brasil não tem. E, pelo que o governo americano entendeu, Alan dos Santos estava sendo perseguido por uma criminalização de opinião. Por fim, eu gostaria de destacar que Elon Musk tem feito diversas e sérias denúncias nas redes sociais. Eu não tenho acesso a Elon Musk, não sou amigo dele, mas eu acredito que Elon Musk possa ter informações valiosas sobre o processo de censura no Brasil e que ele disse que vai abrir. Eu espero que ele abra de forma ampla e transparente. Eu agradeço ao tempo, a paciência de vocês e me coloco à disposição tanto dessa casa quanto do Congresso, da Câmara dos Deputados e demais parlamentares para contar a verdade, contar o que nós temos visto, e me coloco também à disposição do Brasil para mostrar o que tem sido feito nos bastidores para minar a nossa liberdade de expressão. Eu recebi ataques nas redes sociais. Um jornalista que trabalha numa TV pública divulgou meus dados pessoais, meu endereço. Eu passei a receber ameaças por causa disso. E tudo isso, eu entendo que a crítica é do jogo. Você tentar refutar a teoria, as denúncias do outro é do jogo. Mas ataques baixos como esse não devem ser aceitados. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, apenas indagar o jornalista David em relação a essa TV pública. Nesse caso, como a gente observou aqui, não há censura à divulgação de dados pessoais, me pareceu o caso. De qual emissora se trata? Repórter de uma TV
a EBC. E ele divulgou no canal oficial ou fora dele? Ele divulgou fora do canal, num programa financiado por um grande banqueiro. E isso foi divulgado em várias redes sociais e foi promovido os ataques à minha pessoa. Agradeço, Vossa Senhoria. É uma reunião importante, audiência pública das mais importantes acontecida nessa casa nos últimos tempos. Quero louvar a sua coragem e pedir muita resiliência para que a gente continue aqui. É longa. Todos estão inscritos aqui, intercalados com os deputados que aqui estão, que também terão a palavra, e dizer: o programa de proteção ao cidadão que corre risco, ou alguém que é testemunha, não é o caso dele, mas corre risco, você tem que se reportar ao Ministério da Justiça. E aí, nesse caso, eu tenho, e nós todos, de pedir ao Brasil que peça a Deus que lhe guarde. Porque como recorrer ao Ministério da Justiça? A quem recorreremos, não é? E pedir a Deus que continue lhe dando essa disposição, essa coragem, porque diante das ameaças você poderiam ter declinado o seu nome de vir aqui, né? O que acontece muitas vezes nessa casa, de pessoas que declinam o nome, né? Eles se mostram à disposição e em seguida eles se recolhem exatamente pelo fato de estarem temendo retaliações, e muitos dos senhores senadores e deputados que aqui estão, assim, mesmo tendo a sua imunidade, nós todos somos contra essa imunidade parlamentar, mas ela existe, mas mesmo assim sofrendo retaliações e assinte, assim, dos mais ferrenhos e agudos do poder executivo no Brasil. Eu passo a palavra agora ao nosso Michael, e agradecendo a sua presença, a sua disposição também e coragem de permanecer no Brasil, não é? Permanecer no Brasil. Agradecer ao Marcel Van Hatten por tê-lo trazido e estar com ele o tempo inteiro, e o ajudando, e a sua disposição em ajudar o país, o mundo, né, nesse processo de libertação. Infelizmente, fomos cercados de uma hora para outra, sem perceber, como ele disse, o sapo na água fria, e ela foi esquentando. Quando ferveu, a gente já estava dentro da panela. Obrigado, e você tem a palavra, fique à disposição. Só pela ordem, Magno Malta, você falou que é contra a imunidade parlamentar. Acredito que você tenha querido dizer contra o foro privilegiado. O foro privilegiado, desculpa, todos nós. Eu acho que é necessário, e nós estamos tendo, inclusive. Exatamente. Esse foro, e que também não tem sido respeitado, né? Bom dia. É uma grande honra e prazer falar com vocês. Eu sinto muita emoção de estar aqui com vocês. Faz mais que 30 anos eu recebi uma bolsa para aprender português. E também eu era um jovem muito da esquerda. Quando eu tinha 17 anos, eu fui para Nicarágua para ajudar os sandinistas. Lá eu conheci Daniel Ortega. É verdade, eu tenho foto dele comigo. Eu era uma pessoa muito estranha, de uma certa forma, né? Ainda sou. E eu li um livro que se chama Sem Medo de Ser Feliz. Era uma tradução desse livro de português a inglês. Eu fiquei totalmente enamorado no PT e com a figura de Lula, e também eu tinha uma relação aos movimentos camponeses, e fui ao Brasil em 1992 a primeira vez e aprendi português em Fortaleza, e depois eu fui para São Luís, onde eu fiz um internship, um estágio com a Sociedade Maranhense em Defesa dos Direitos Humanos, que eles estavam fazendo, era um grupo de advogados fundados pelo Ford Foundation, ajudando os
financiados pelo Ford Foundation, fazendo ajuda para os camponeses que estavam resistindo invasões da terra, mas também ajudando o MST a ocupar terra. E em 1994 eu morei um pouco tempo em São Paulo e fiz entrevista com o Lula. E eu escrevi artigo sobre esse momento hoje, publicado por X e por meu Substack. E uma coisa importante entender que quando eu era criança, a esquerda nos Estados Unidos, eu acho que em outras partes do mundo, era muito liberado. A gente era da esquerda, mas a gente cria muito na liberdade da expressão. Era uma coisa muito importante para a gente. Em 1977, o Corte Supremo dos Estados Unidos resolveu que os nazis podiam fazer manifestação num bairro dos judeus. É uma coisa incrível. Eu senti chocado no momento quando eu aprendi essa história. E não foi somente um bairro de judeus, mas de sobreviventes do Holocausto. Uma coisa incrível, né? Para entender nosso compromisso à liberdade nos Estados Unidos. Em 1989, o Corte Supremo decidiu que a gente pode queimar nossa bandeira. E nesse assunto, como o David disse, era os conservadores que queria prevenir a queimar a bandeira. Proibido. E eu, claro, estava muito em favor em queimar a nossa bandeira, por muitos motivos. E, pois é, eu fiz uma entrevista com o Lula, e uma coisa que me atraía a ele era o seu compromisso à liberdade. Ele falava muito disso e eu perguntei diretamente a ele: você quer virar o Brasil a Cuba, onde existe censura? E ele me disse: não, o povo brasileiro não quer essa repressão, eles não querem essa censura. E eu tampouco. Eu sou brasileiro e eu gosto de minha liberdade. Ele me disse isso. Ele me disse que ele foi, eu acho, preso, né, pela ditadura e foi censurado, não sei, mas ele foi perseguido. E então eu acreditava nele e não sei se foi verdade, não sei se foi verdade quando ele me disse, ok, mas agora, como o David descreve, eu descrevi hoje, o governo Lula está propondo muitas medidas, muitas leis, ações para censurar as pessoas, que realmente me faz triste, me dá medo. E muitas partes disso do complexo industrial da censura é semelhante com o que a gente tem nos Estados Unidos e que eles estão fazendo na Europa. Mas como é com muitas coisas brasileiras, aqui é mais agressiva, né? Esses os demandas de Alexandre de Moraes muito fortes, muito sérios, e ele está agindo como ele parece a nós como ele é legislador, não como somente um juiz. Nosso Corte Supremo ainda é uma instituição para balancear as paixões. Vocês talvez saibam que o Corte Supremo de meu estado, onde eu me cresci, Colorado, eles retiraram Trump do boleta, né? Da cédula eleitoral. Do cédula eleitoral. Mas o Corte Supremo Federal, eles, de um voto 9-0, decidiram que o Trump pode continuar. Então, para ver o seu Supremo Tribunal Federal e o TSE comportam dessa maneira muito agressiva é uma coisa chocante.
queria dizer também que eu sou jornalista hoje. Eu ganho meu salário de jornalismo. E nos anos passados eu tinha feito outras coisas. Mas eu estou dedicado a revelar as verdades e de lutar contra a desinformação. Isso é o que eu faço todos os dias. É minha paixão, é minha profissão. Eu tenho escrito 2 livros nos últimos 3 anos, 4 anos, e os 2 livros, cada um tem 400 páginas, 100 páginas só é de referências, os dados, os estudos, tudo. Nunca imaginei que os erros que eu estava criticando devem ser censurados. Eu nunca quis censura de ninguém, imagina. Mas eu enfrento a desinformação todos os dias. Para mim é um prazer da vida de como se diz, debunk? Debater as informações falsas. Ou combater. Combater a desinformação. Até a minha própria desinformação. Os meus 2 livros descrevem os meus erros que eu fiz. E também eu descrevo por que eu fiz. Porque eu tinha uma ideologia que todo mundo é o mesmo, tem que ser igualdade imediatamente, uma perspectiva de Rousseau, né? De Marx e tal. É muito semelhante aqui, né? Eu tenho mas nunca imaginei que uma pessoa quer censurar. Eu acho uma coisa muito estranha e não entendo realmente de onde vem. Eu acho um tipo de doença realmente. E outra coisa que queria dizer que, bom, imediatamente depois de publicar os Twitter Files Brasil, saiu muita desinformação sobre os Twitter Files Brasil, até teorias de conspiração, que era uma coordenação. Então eu queria explicar o que aconteceu. Porque eu sinto um pouco envergonhado, porque eu tinha esses arquivos dos Twitter Files por 1 ano e meio, mas eu nunca procurei nada sobre o Brasil. Isso eu queria pedir desculpas, porque eu deveria ter feito. Mas obrigado a David e Eli, eles pediram, eu acho que mais que uma vez, e até que só foi que eu sabia que eu ia ao Brasil a participar e dar uma palestra ao Fórum para a Liberdade. Fórum da Liberdade, que o deputado Van Hatten me convidou. Então, como David sabe, a gente estava trabalhando muito para que eu possa publicar antes da palestra. Eu cheguei aqui ao hotel, publicamos. Só foi 3 pessoas mais que eu que sabia. David, Eli e minha colega nos Estados Unidos. Nem minha esposa, nem Elon Musk, ninguém sabia que a gente ia publicar os Twitter Files. E a palestra não era sobre os Twitter Files. E a palestra não era sobre os Twitter Files, a palestra era sobre o meio ambiente, que realmente é a minha especialidade. Eu sou uma pessoa muito nova a essa questão da liberdade de expressão, é verdade. Eu nunca pensei em minha vida inteira que eu precisava se tornar um ativista em favor da expressão livre. Era uma coisa que eu pensei um pouco óbvio, né? Porque não precisa. Todo mundo sabe, todo mundo na esquerda, na direita sabe que a expressão livre, a liberdade da expressão é fundamental. Se você perde essa, você perde tudo a democracia. Então, uma coisa que me dá mais raiva que nada é a ideia que precisa de censurar para proteger a democracia. Incrível. Totalmente orwelliano. Correto? Orwelliano. A gente precisa censurar para a verdade. Imagina. Mas esse discurso existe nos Estados Unidos também, existe na União Europeia.
E se quer falar de coordenação, a gente vê coordenação. E David descreve coordenação. Mas a diferença é que a gente tem provas, a gente tem evidência. O envolvimento das agências de inteligência, as agências de seguridade. Não sei se vocês sabem, mas o Elon Musk, eu acho que o que eu entendo da história é que ele comprou o Twitter porque ele pensava que era muito woke, culturalmente, né? Woke se traduz. Tem wokeismo, né? Desculpa. Wokeismo, agenda woke. Ele comprou porque a cultura dentro era muito woke. Existe um debate sobre o transgenderismo, por exemplo. Algumas pessoas utilizam o pronome ele a referir ao masculino transgênero, outros dizem ela. Eles censuraram as pessoas que não usavam ela para o masculino, né? Censuraram uma pessoa, minha amiga Megan Murphy. E então, eu acho que isso foi. E quando a gente, a minha amiga, porque ela não me convidou, eu fiz, a verdade é que eu fiz uma crítica de Elon Musk em meu livro, Apocalypse Never, uma coisa um pouco engraçada. Mas a minha amiga que me convidou a entrar ao Twitter, o SED, para ter acesso aos arquivos de Twitter. E primeiro a gente descobriu que sim, era uma cultura muito de woke e a censura era, como vocês sabem, mas depois a gente descobriu que houve pedidos vindo do FBI, do Departamento de Segurança da Pátria, até da própria CIA envolvimento. E isso nos deu muito medo, né? Eu não sou experto na liberdade de expressão, mas eu sei que não quero os policiais envolvidos. Até se você vê a minha conta de X, disse desfinanciar os policiais de pensamento. Faz sentido? Desmonetizar as polícias do pensamento. Ok? Eu sou em favor. Ok. Outro ponto que queria dizer. Muitos jornalistas brasileiros se sentem chocados. Muitos jornalistas brasileiros me dizem: não, mas precisa de censurar as pessoas que estão fazendo críticas do processo eleitoral. Por quê? Porque havia como se diz, riot? Por causa do 8 de janeiro, ok? Diz nisso. Que loucura! Não tinha segurança suficiente. É por isso que tem o 8 de janeiro. Eu acredito que precisa de segurança, né? Policiais para proteger as pessoas no mundo real. Não precisa dos policiais para proteger as palavras e para monitorar as palavras. É uma coisa muito creepy. Né? Assustadora. E o mesmo discurso é o mesmo nos Estados Unidos. Que o 6 de janeiro, nosso 6 de janeiro, é por isso que precisa de censura. Mas é uma loucura. Imagina, se houvesse um problema com as eleições, como vão saber se não tem a liberdade de expressão? Como vai saber? A gente já passou siglos de democracia. Séculos de, às vezes, uma palavra espanhol você entra. Séculos. Tá indo bem, né? Obrigado. O menos possível que o... Às vezes sinto como criança, mas séculos de democracia com pessoas reclamando sobre o processo das eleições e ainda temos democracia, né? Imagina. Mas agora eles querem censurar as reclamações sobre as eleições. Agora, eu não pensei que a eleição de Biden foi roubada. Esse não é o meu ponto de vista. Mas eu defendo o direito das pessoas a dizer isso. Se você não defende ideias que você odeia,
você não realmente é defensor da liberdade de expressão. Se você só defende as ideias que você gosta, não é, você é partidário, né? Uma coisa, eu sinto chocado que uma pessoa precisa de explicar isso, até explicar isso para jornalistas. Mas é uma coisa que a gente tinha que fazer. O que mais? O que mais ia dizer, David, que queria? Tá bom. Tá bom, muito obrigado a vocês. É um grande prazer. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.